Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça e 15 minutos de devocional, desafiando você a orar, desafiando você a meditar na palavra de Deus e a passar um tempo de comunhão, relacionamento com Deus Todo-Poderoso. E essa nossa devocional está saindo ainda deste livro, Propósito na Oração, de Edward McKend Bonds, da editora Vida, que vale a pena ler. E nesse capítulo ele diz assim: vi a mão de Deus estendida para curar entre os pagãos com poder tão maravilhoso como no tempo apostólico. Disse certa vez um conhecido ministro ao escritor: eu estava pregando para 2.000 meninas órfãs famintas de Kadgaon, na Índia, na missão Ramabai Mukti, salvação. Um grupo de serpentes tão venenosas e mortais como o réptil que atacou Paulo invadiu de repente o chão, cercado por muros e enviadas por Satanás, disse Ramabai. E várias de suas meninas, as mais bonitas e fiéis ao Senhor, foram atacadas por aquelas serpentes. 2 delas foram picadas por 2 vezes. E vi 4 das próprias flores do seu rebanho em uma convulsão instantânea, inconsciente e aparentemente entre as agonias da morte. Ramabai crê na Bíblia como uma fé irrestrita e obediente. Havia 3 de nós, missionários ali, e ela disse: vamos fazer exatamente o que a Bíblia diz, quero que você ministre a cura delas de acordo com Tiago, capítulo 1, 14 a 18. Ela abriu o caminho até o dormitório no qual as meninas estavam deitadas em espasmos e impusemos as mãos sobre a cabeça delas, oramos e ungimos com óleo em nome do Senhor. Cada uma delas foi curada tão logo eram ungidas e sentavam-se e cantavam com a face brilhando. Aquele milagre e maravilha entre os pagãos confirmou poderosamente a palavra do Senhor e foi uma proclamação profunda e irresistível de Deus. Alguns anos atrás, o registro de uma obra da graça maravilhosa realizada com uma das estações da missão para o interior da China atraiu considerável atenção. Tanto o número como o caráter espiritual dos convertidos foram bem maior do que em outras estações, nas quais a consagração dos missionários fora tão grande quanto no lugar onde dera mais frutos. A rica colheita de almas permaneceu um mistério até que Hudson Taylor, em uma visita à Inglaterra, descobriu o segredo. No final de um de seus discursos, um senhor veio à frente apresentar-se. Na conversa que se seguiu, o senhor Hudson Taylor ficou surpreso com o acontecimento preciso que o homem possuía dessa estação no interior da China. Mas como pode ser, perguntou o senhor Taylor, que você tem tanta familiaridade com as condições desse trabalho? Ele responde, o missionário de lá e eu somos ex-colegas, por anos tem nos correspondido, e ele me enviou os nomes dos simpatizantes e dos convertidos e os tenho levado diariamente a Deus em oração. Finalmente o segredo fora descoberto. Um homem que orava em casa, orando decididamente, diariamente, por casos específicos entre os pagãos, esse era o verdadeiro missionário de intercessão. O próprio Hudson Taylor, com o mundo inteiro, era um homem que sabia orar e cuja oração era abençoada com respostas frutíferas. Na história de sua vida, contada pelo doutor e pela senhora Howard Taylor, encontramos páginas após páginas brilhando com orações respondidas. Quando estava a caminho da China pela primeira vez, em 1853, quando ele tinha apenas 21 anos de idade, ele recebeu uma resposta definitiva de oração de que foi um grande encorajamento para a sua fé. Eles haviam acabado de cruzar o estreito de Dampier, mas ainda não estavam distante das ilhas. Geralmente, uma brisa se levanta depois do pôr do sol e dura até o amanhecer. Fazia-se o melhor uso das brisas, mas durante o dia eles haviam ficado parados com as velas caídas, com frequência retrocedendo um bocado o avanço que se fizera durante a noite. A história continua nas primeiras palavras de Hudson Taylor. Isso aconteceu de forma marcante certa ocasião, quando estávamos perigosamente
proibidos, estávamos próximo do norte da Nova Guiné. A noite de sábado nos levaram a um ponto de cerca de 30 milhas distante da Terra. E durante o culto da manhã e de domingo que aconteceu no Converso, eu não podia deixar de notar que o capitão parecia preocupado e frequentemente ele ia até o lado do navio. Quando o culto terminou, tão perto que parecia improvável que atravessaríamos a tarde em segurança. Depois do almoço, o bote foi colocado para fora e todas as mãos entraram e tentaram sem sucesso virar o barco para o lado contrário à praia. Depois de ficarmos durante um tempo em silêncio no convés, o capitão me disse: bem, fizemos tudo o que poderia ser feito. Agora só nos resta esperar o resultado. Um pensamento me ocorreu e repliquei: não há uma coisa que ainda não fizemos? O quê? Perguntou ele. 4 de nós no navio somos cristãos. Cada um de nós vai se retirar para a sua cabine e vamos concordar em oração, pedindo ao Senhor que imediatamente nos dê uma brisa. Ele pode facilmente mandá-la agora ou ao pôr do sol. O capitão concordou com a proposta, fui falar com os outros 2 homens e depois da oração com o capitão, nós 4 nos retiramos para esperar em Deus. Tive um período bom, mas bem breve de oração, e então me senti tão satisfeito que nosso pedido fora concedido, que não pude continuar pedindo e em pouco tempo voltei para o convés. O primeiro oficial, um homem ímpio, estava no comando. Fui até ele e pedi que baixasse os punhos da vela, as cantoneiras da vela principal que haviam sido levantadas, a fim de diminuir a inútil oscilação das velas contra o cabo. De que isso adiantaria? Respondeu ele asperamente. Disse-lhe que estiveramos pedindo que Deus enviasse um vento e que o vento chegaria imediatamente e já estaria tão perto do Recife que não haveria 1 minuto sequer a perder. Com a imprecação de um olhar de desprezo, ele disse que preferiria ver o vento ao ouvir sobre ele. Mas, enquanto ele estava falando, eu observava seus olhos seguindo em direção à vela e lá, com certeza, a ponta da vela bem mais alta estava começando a tremer com a brisa. Vocês não vê que o vento está vindo? Veja ela, observe a vela, exclamei. Não, isso é só uma lufada de vento, acrescentou ele. Lufada de vento ou não? Por favor, baixe a vela principal e aproveitemos o que podemos, gritei. Isso ele não demorou a fazer. No minuto seguinte, os passos pesados dos homens no convés trouxeram o capitão de sua cabine para ver qual era o problema. A brisa realmente viera. Em poucos minutos estávamos abrindo caminho nas águas a 6 ou 7 nós por hora. E embora o vento às vezes fosse instável, não o perdemos até depois de termos passado as ilhas do Palau. Assim Deus me encorajou, acrescentou esse santo de oração. Antes de desembarcar na China e levar a ele em oração todo e qualquer tipo de necessidade, esperar que ele honre o nome do Senhor Jesus e envie ajuda para cada emergência exige. Em uma preleção em Cambridge, algum tempo atrás, exatamente no dia 3 de abril de 1912, o Sr. S.D. Gordon contou com a sua maneira inimitável a história de um homem, seu próprio pai, para ilustrar com fatos da vida real a realidade da oração e que ela não se trata de uma mera conversa. Esse homem, disse o Sr. Gordon, vinha de uma antiga família na Nova Inglaterra. Em essência, uma família inglesa. Ele era gigante no tamanho, um homem intelectualmente perspicaz e lecionava na universidade. Ele partira para o oeste para ali viver e representar proeminentemente o distrito na Casa do Congresso, correspondendo à nossa Casa de Presidentes. Tratava-se de um líder proeminente em seu país. E embora ele tivesse sido criado em uma família cristã, era um cético e costumava falar contra o cristianismo.
Ele me contou que gostava de provar em suas aulas como pensava conclusivamente uma pessoa ao ouvir que Deus não havia, que Deus não existia. Era esse o tipo de sua infidelidade. Certo dia ele me contou que estava sendo sentado na Câmara do Congresso e estava na época das eleições presidenciais, quando os ânimos partidos estão exaltados. Qualquer um concordaria que aquele era o último lugar em que o homem estaria inclinado a pensar sobre as coisas espirituais. Mas ele disse: estava sentado no meu lugar naquela casa lotada, com uma atmosfera exaltada, quando me veio o sentimento de que o Deus cuja existência eu pensava poder negar de forma bem-sucedida, pairou sobre mim, olhando-me bem do alto, e que ele não se agradara de mim e da forma com que eu vivia. Pensei: meu Deus, isto é ridículo. Acho que tenho trabalhado demais, vou fazer uma boa refeição e vou dar uma longa caminhada. Sacudi-me para ver se isso se afastava de mim, se esse sentimento se afastasse de mim. Ele fez a refeição reforçada, deu uma caminhada e voltou para o seu assento. Mas a impressão de que Deus estava lá e não agradava-se dele não o deixava. Ele saía para dar uma caminhada todos os dias, mas nunca conseguiu afastar os sentimentos. Depois aconteceu que voltou ao seu distrito eleitoral em seu estado e disse ele, para resolver um assunto. Ele tinha a ambição de vir a ser governador do estado e seu partido era o partido mais dominante nessa eleição. Tanto quanto essas coisas podem ser julgadas, ele estava a caminho de se tornar governador ali, em um dos seus espaços mais importantes do Centro-Oeste. Ele disse: fui para casa para acertar as coisas no que dependesse de mim e preparar-me fazendo a minha parte. Mas, mal chegar em casa e trocar cumprimentos, minha esposa, uma mulher cristã fervorosa, disse-me que alguns deles haviam feito uma pequena aliança de coração para que me tornasse cristão. Ele não queria que ela soubesse da experiência pela qual passará. Por isso, disse o mais despreocupadamente que pôde: quando vocês começarem com isso, essas coisas de oração, ele disse a data e a hora. Então ele pensou rapidamente e soube que era o dia exato em que aquela estranha impressão viera sobre ele na primeira vez. E ele me disse: eu estava tremendamente abalado, queria ser homens. Eu era perfeitamente honesto em não crer em Deus e pensava que estava certo. Mas se o que ele dissera era verdade, então simplesmente como um advogado investigando sua evidência em um caso, essa era a boa evidência de que realmente havia alguma coisa no coração deles. Eu estava terrivelmente abalado e queria ser honesto, mas não sabia o que fazer. Naquela mesma noite fui até uma pequena capela metodista e se alguém soubesse como falar comigo, penso que teria aceitado a Cristo naquela mesma noite. Então ele disse que na noite seguinte foi novamente àquela capela onde onde estavam realizando as reuniões todas as noites, e lá se ajoelhou no altar e se rendeu à vontade de Deus. Em seguida disse: eu sabia que deveria pregar. E está pregando até hoje em um estado do oeste. Essa é a metade da história. Eu também conversei com sua esposa, disse ele, pois queria juntar as duas metades de forma que aprendêssemos o ensino disso, e ela me contou o seguinte: ela era cristã e o que chamamos de cristão nominal, uma estranha confusão de termos. Depois chegou um tempo em que foi desejo de que seu marido também se convertesse e fosse cristão. E fizemos aquele pequeno acordo de orar por ele todos os dias até que ele se tornasse cristão. Naquela noite eu estava ajoelhado ao lado da cama, antes de descansar, orando por meu marido, orando com muito fervor, e então uma voz me disse: você está esperando os resultados que virão se o seu marido se converter? A pequena mensagem foi tão distinta que ela disse ter ficado assustada.
Ela nunca tivera esse tipo de experiência, mas prosseguiu orando ainda com mais fervor e novamente ela ouviu a voz suave. Você não está disposta a arcar com as consequências? E mais uma vez ela teve a sensação de sobressalto, de susto, espanto. Mas ainda assim continuou orando e perguntando-se o que isso significava. E a terceira vez a resposta suave surgiu mais quietamente do que antes, como se descreveu. Você está disposta a crer com as suas consequências e assumir as suas consequências? Então ela me disse que respondeu com muito fervor: ó Deus, estou disposta a tudo que pensa ser bom, se apenas meu marido puder te conhecer e se tornar um verdadeiro cristão, um homem de Cristo. Logo depois que essa oração saiu de seus lábios, uma maravilhosa sensação de paz que ela não podia explicar encheu seu coração. Uma paz que excede a todo entendimento humano, conforme fala Paulo em Filipenses 4:7. E a partir daquele momento foi a noite da aliança, a noite em que seu marido teve aquela primeira experiência estranha. Ela nunca deixou de crer que ele aceitaria Cristo. Durante todas aquelas semanas, ela orou com a firme convicção de que o resultado estava vindo. Quando foram as últimas consequências? Quais foram as últimas consequências? Elas foram de um tipo de esposa de que um homem que estava a caminho de se tornar o primeiro oficial de seu estado e seria socialmente a primeira dama daquele estado, com toda a honra em que a posição social implicaria. Agora, é a resposta dessa esposa. E é a esposa de um pregador metodista, mudando de casa de cada 2 ou 3 anos, indo de um lugar para o outro, de uma posição social muito diferente, tendo renda ainda muito diferente da que teria. Entretanto, nunca conheci uma mulher que tivesse mais da maravilhosa paz de Cristo em seu coração e da luz de Deus em seu rosto do que aquela mulher fez com o seu marido. O comentário do Sr. Gordon sobre esse incidente foi o seguinte: vocês podem perceber imediatamente que não houve mudança no propósito de Deus por meio daquela oração? A oração realizou esse propósito, ela não o mudou, mas a entrega da mulher deu-lhe a oportunidade de realizar a vontade de Deus, aquilo que ele queria realizar. Se nós entregamos a Ele e aprendermos a sua vontade e usarmos toda a nossa força para aprender a vontade dEle, então nós vamos começar a orar e não há simplesmente nada que possa resistir ao tremendo poder da oração. Que mais homens e mulheres sejam simples o suficiente para tocar em Deus e entregar a Ele o domínio completo de suas vidas. E aprender a sua vontade, então entregarem-se como Jesus se entregou ao serviço sagrado da intercessão. Não há nada admirável nas respostas que recebem o homem e a mulher que têm um relacionamento com Deus e que sabem orar. Eles têm certeza de serem ouvidos, pois pedem de acordo com o que sabem estar na mente e na vontade de Deus. O Dr. William Burr, bispo da Europa, na Igreja Episcopal Metodista, conta que há poucos anos, quando visitou a escola dos meninos em Viena, descobriu que, embora o ano não tivesse acabado, todos os fundos disponíveis haviam sido gastos. Ele hesitou em fazer um apelo especial a seus amigos da América. Depois se reuniu com os professores. Eles levaram a questão a Deus como zelo e continuaram a orar, crendo que ele poderia conceder o pedido. 10 dias depois, o bispo Burt estava em Roma e lá chegou uma carta de um amigo de Nova York que dizia, em resumo, o seguinte: enquanto eu ia para o meu escritório na Broadway certa manhã e a data era exatamente a mesma data que os professores tinham orado, uma voz apareceu-me e disse-me que eu estava precisando de fundos para a escola de meninos em Viena. Com muita alegria, envio esse cheque para o trabalho. O cheque continha o valor exato necessário. Não houvera comunicação entre Viena e Nova York, mas quando eles ainda estavam falando, Deus respondeu e Deus manifestou sua glória.
Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra viva e eficaz. Senhor, dá-nos uma mente, ó Pai, que pode idealizar a tua palavra, realizar a tua palavra. Acha em nós verdadeiros adoradores, verdadeiros intercessores, que possamos orar em espírito e em verdade, possamos viver esse tempo do sobrenatural, ó Pai. Eu abençoo a cada um que nos ouve, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, até a próxima, no nome de Jesus.